Jairzão na área para começar aí a desmembrar novamente mais um pouquinho de geopolítica, mais um pouquinho de geografia, mais um pouquinho aí de conteúdos voltados para nossa querida prova da ESA. E hoje, vivente, vamos abordar a população brasileira? Yes, baby! Mas levando em conta principalmente a questão da transição demográfica, um fenômeno, aí entra a língua presa, não consigo falar, um fenômeno que o Brasil está vivenciando e está trazendo muitas transformações, muitas consequências para o nosso país. Então, só para você acompanhar daquele jeito gostoso, daquele jeito sensual, olha para o slide ali, olha para o slide ali, olha para o slide para você ver quais serão os tópicos, que a gente vai destrinchar, que a gente vai abordar aqui nesta aula de agora. Então, nesta aula de população brasileira, é uma segunda aula de população brasileira, a gente vai abordar essa parte da transição demográfica, o que vem a ser transição demográfica, o que o Brasil está passando, o que é isso? O bônus demográfico, uma oportunidade. O que é o bônus demográfico, professor? Essa oportunidade aí que você está dizendo? Pirâmides etárias, fique esperto nisso. A PEA, a população economicamente ativa, a PEI, a população economicamente inativa, e algo que o Brasil também está trabalhando nisso aí hoje para evitar, na verdade, que é esse aumento desencadeado da informalidade. O que é isso? Que questões são essas? Volta para mim aqui então, para nós aí começarmos a bagaça, para começar o baile, para fazer o cabaré pegar fogo. Quando você vê transição demográfica, o que é transição demográfica? Professor, eu não sei o que é transição demográfica. Transição demográfica é uma mudança de perfil da população. Como assim, professor, uma mudança de perfil da população? Há 20 anos atrás, por exemplo, 25 anos atrás, se você pegasse a população do Brasil, a maior parte da população brasileira era formada por jovens. Era aquela galera ali, 15 anos, tal, pá. A maior parcela, o grosso da nossa população, era de jovens. Entenderam? Hoje não é assim. Hoje, o grosso da população brasileira já pode ser considerada adulta. É de adultos. Galera aí, com mais aí de 18 anos, galera ali com os 20 e poucos anos, tal, já são adultos. Então o que é isso? Deixamos de ser um país com predominância de jovens e passamos a ser um país com predominância de adultos. Qual é o nome dessa bagaça? Qual é o nome disso aqui? Transição demográfica. O Brasil está vivendo uma transição demográfica. A gente está deixando de ser um país jovem, com muitos jovens, e passando a ter uma predominância maior de adultos. Entenderam? Entenderam a bagaça? Entenderam a manha? Entenderam a jogada? Então, dá para deixar didática a bagaça. Transição demográfica, então, de uma maneira mais geográfica, é uma mudança de perfil da população. Que mudança de perfil é essa no caso do Brasil? Lembrando que a prova da ESA foca no Brasil. Que mudança de perfil é essa? Estamos deixando de ser um país com predomínio de jovens e passando a ser um país com predomínio de adultos. Beleza? Na boa? Só que assim, essa transição demográfica, ela não acontece assim, de uma hora para outra. Aconteceu. Não! Essa transição demográfica, ela é gradual. Ela vai acontecendo de acordo com o passar das décadas aí. Então ela acontece em fases, entende? Em fases. Então, por exemplo, acompanha comigo aqui, Quando você vê transição demográfica, acompanha comigo aqui, ela tem uma primeira fase. Que o país começa a passar pela transição. Essa primeira fase é quando o país tem uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Natalidade, lembram? Nascimentos. Mortalidade, lembram? Óbitos. Então, nasce, só que morre. Nasce muita gente, só que morre muita gente. Calma, já vamos interpretar isso aqui, calma.
Quando o país melhora um pouco de situação, melhora um pouco a qualidade de vida, o país começa a se industrializar, tal, devagar, ele começa a chegar na segunda fase de transição. Na segunda fase de transição, os nascimentos ainda são elevados. Nasce. Porém, a mortalidade começa a cair. Normalmente o país começa a ter ali um acesso maior a questões médico-hospitalares, a questão da medicina e tal, e a galera começa a morrer menos. Entendeu? Então a mortalidade começa a cair. E aí o país melhora mais um pouco, se industrializa mais, se urbaniza mais, vai melhorando as condições, o país chega, o país chega na terceira fase de transição. O que acontece na terceira fase, pessoal? Aí, olha a mudança. A natalidade começa a cair, os nascimentos começam a cair e a mortalidade continua em queda. Ok? Calma, que a gente já vai interpretar. E aí o país melhora mais ainda, a qualidade de vida se eleva ainda mais, o país se estrutura, e aí ele chega no que a gente chama de quarta fase de transição, tá? Essa quarta fase de transição, aí, gente, é quando a natalidade ela é baixíssima, pouquíssimos nascimentos, a galera não quer mais ter filho, a galera não quer mais bimbar, aí não nasce quase ninguém, e a mortalidade também ainda continua em queda. Mas espera aí, professor, a terceira fase é igual à quarta? Não é. A quarta fase vai ter uma natalidade ainda menor do que a terceira. A quarta fase vai ter uma mortalidade ainda menor do que a terceira. Países que estão em quarta fase, por exemplo, você pega aí, são os países mais desenvolvidos do mundo. Então você pega aí uma Noruega, uma Dinamarca, um Japão, tal. Esses países, inclusive, nessa fase, já começam a ter decréscimo populacional. Começa a diminuir a população dos países. Porque como não nasce quase ninguém, a mortalidade, às vezes, começa, o número de pessoas que morre começa a ser maior do que o número de pessoas que nasce. Vocês botam uma fé nisso. O país começa a ter uma diminuição da população total. Começa a reduzir a população do país, porque não nasce quase ninguém. Os especialistas chamam esta quarta fase, muitas vezes, de inverno. Inverno demográfico. Tá bom? Na boa, o país ele pode começar a ter uma redução do número total de pessoas. Tá? Agora calma. Gente, calma, muita calma nessa hora. Vamos lá. Olhe para o esquema. Estão olhando? Primeira pergunta. Em qual dessas fases a gente vai encontrar os países mais pobres do planeta? Pensa. Você aí, pensa. Qual dessas fases a gente vai encontrar os países mais pobres do planeta? Pessoal, qual vocês acham? Resposta certa? A primeira. Então aqui, nesta primeira fase, a gente vai encontrar países, mas países muito pobres. Por quê, professor? Porque, gente, nasce um monte de gente, só que morre um monte de gente também. Então imaginem a situação do país. Consequentemente, são países muito pobres, são países que têm uma qualidade de vida muito ruim. Vamos lá. Segunda pergunta. Em qual dessas fases a gente vai ter uma explosão demográfica? Bam! O número de pessoas no país vai aumentar bastante. Em qual dessas fases? Na segunda.
Por quê? Porque nasce, só que começa a morrer menos. Então aumenta muito a população do país. Então aqui, ó, na segunda fase, a gente tem a chamada explosão demográfica, meus amigos, tá? Explosão demográfica. O número de pessoas no país aumenta bastante. E aí vem o que nos interessa. Gente, Em qual dessas fases o Brasil está? Em qual dessas fases o Brasil está? Vocês sabem em qual dessas fases o Brasil está? Agora vai, na jugular da ESA. Em qual dessas fases o Brasil está? Hein? O Brasil está na terceira. O Brasil, gente, Ai, atenção agora. O Brasil está na terceira fase de transição. A natalidade está caindo, a mortalidade está caindo, né? As pessoas estão tendo menos filhos no Brasil, tá? Estamos na terceira fase. Só que, por enquanto, estar na terceira fase é bom. Como assim, professor? Por enquanto, estar na terceira fase é bom. Por quê, professor? Porque a terceira fase, ela reserva algo. Vou lá para o outro lado do quadro agora, continuar o esquema. A terceira fase, ela reserva para nós um momento que você vai chamar, que você vai chamar de bônus. Bônus demográfico. Ai, professor, que é isso? Socorro! Calma, gente. Calma, pessoal. O que é um bônus demográfico? Então, assim, é quando a gente está na terceira fase de transição. E essa terceira fase, ela nos reserva um momento onde a maior parte dos brasileiros passam a ser adultos. A gente começa a ter uma população adulta muito numerosa. A terceira fase de transição, ela nos reserva esse momento. Uma população adulta bastante numerosa. E por que isso é bom? Porque o nome é bônus. Tem tudo para ser algo bom. Tipo, eu vou te dar um bônus. Você não espera que seja uma coisa ruim. Porque daí é ônus, né? Então tem tudo para ser bom. Que merda é essa de bônus demográfico? É um momento na transição onde a gente passa a ter uma quantidade de adultos no país bastante proeminente. Então é um momento da transição que a gente passa a ter, muitos, muitos adultos. E por que ter muitos adultos é bom? Gente, por que é bom? É a nossa realidade agora. Você tem muitos adultos, você tem uma grande quantidade de mão de obra disponível. Você tem uma grande quantidade de pessoas aptas a comprar, aptas a consumir, aptas a comprar um carro, aptas a trocar de apartamento, aptas a trocar de carro, aptas a movimentar a economia do país. Aptas a pagar imposto, né? Onde aqui no nosso país a carga tributária é bastante elevada. Então você tem uma oportunidade. O bônus demográfico é um momento da transição, aquela terceira fase, onde nós temos uma oportunidade com muitos adultos de termos uma mão de obra disponível, bastante gente apta a comprar, bastante gente apta a consumir, bastante gente apta a movimentar a economia, bastante gente apta a pagar imposto. Então o bônus, essa palavra é importante, o bônus demográfico, ele é uma oportunidade. Ele é uma oportunidade do país obter crescimento econômico, do país obter crescimento financeiro, tá? Com muita gente apta a trabalhar, muita gente apta a consumir, muita gente apta a movimentar a economia.
Só que esse bônus, gente, ele não dura para sempre, vivente. Professor, por que ele não dura para sempre? Porque esses adultos de hoje vão envelhecer. Esses adultos de hoje vão envelhecer. E como os brasileiros estão tendo mais filhos ou menos filhos? Menos filhos? Não está vindo uma população de jovens suficientemente numerosa para que esse bônus perdure. Vocês entenderam? A sacada? Então, por exemplo, esse bônus demográfico é para ele acabar, é para nós termos aí o fim do bônus demográfico lá pelos idos de 2030, 2040. Tá? Lá pelos idos de 2030, 2040. Para acabar, já era. Porque esses adultos de hoje, 2030, 2040, já vão começar a entrar numa idade onde muitos, tipo assim, né, já não vão estar mais aquela idade ativa, nervosa, tal. O cara já vai começar a pensar, sei lá, numa aposentadoria ou algo parecido. E não tá vindo jovens em grande quantidade. Pô, professor, eu lembro que você falou, né, que, por exemplo, hoje no nosso país, cada mulher tem em média, hoje no nosso país, 1,7 filho. Em média, 1,7 filho. Tá? Isso aqui não repõe, isso aqui não garante a continuidade do bônus demográfico. Entenderam? Professor, quantos filhos a gente teria que ter, então, para mantermos aí esse bônus? Eles chamam de taxa de reposição. Então, o que é a taxa de reposição? A taxa de reposição seriam quantos filhos, os brasileiros aí deveriam ter para manter essa estabilidade, para esse bônus perdurar. E o número é 2,1 filhos. 2,1. Não é difícil, vai bimbar. Não é? 2,1. Em média, 2,1. Aqui tem 2, outro lá tem 2, outro lá tem 2, tal. E um ser bondoso tem 3, tal. E assim vai. Aí mantém a estabilidade, pessoal. Tá? Hoje é 1,7. Professor, tá perto. Tá perto. Ah, meu Deus, olha ali. Mas o ideal, a taxa de reposição, 2,1. Fechou? Na boa? Agora, atenção. Eu quero que vocês agora olhem, observem esses conceitos aqui que a gente viu de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente. E eu quero vocês lá nos slides agora. Dá uma olhadinha aí nos slides para vocês. Eu quero que vocês observem a transição demográfica, eu quero que vocês observem o bônus demográfico, gente, nas pirâmides etárias. Então, o que é uma pirâmide etária? É esse gráfico que você está vendo aí no slide, beleza? Onde mostra para você a distribuição da população de acordo com a idade. Olha para o slide, olha para o slide. Então, a base da pirâmide, sempre vai representar uma população jovem. Beleza? Na boa? O meio da pirâmide, os adultos, e o topão da pirâmide lá representa os idosos. Sempre assim, tá? Sempre assim, beleza? Do lado direito as mulheres, do lado esquerdo os homens, tal, sempre assim. Agora vamos entender o Brasil? Vamos entender o Brasil? Olhem o Brasil nos anos 80. Olhem o Brasil nos anos... Olha a base da pirâmide. Nos anos 80, vivente, olhem a quantidade de jovens. Olhem a quantidade de jovens, dizia minha avó, de jovens, você é jovem ainda. Olha o topo da pirâmide, né? Ali, tímido. E o meio da pirâmide ainda assim, meio atarracado, certo? Olha as mudanças, olha a transição, olha a transição. Olha o Brasil em 2015. Olha o que está acontecendo com a base. Olha a base estreitando. Olha a base estreitando. Olha a base estreitando. Olha os nascimentos em menor quantidade. Olhem agora o meio da pirâmide. Olha o meio, olha o bônus.
Olha a quantidade de adultos, meu amigo. Olha o bônus demográfico que a gente falou. E olha o topo. Olha o topo alargando. O brasileiro vivendo mais. Agora, que nem eu falei, esses adultos vão envelhecer. E aí, olha a projeção para 2050. Aí merdeou tudo, gente. Aí merdeou tudo. Aí é merda mole, diarreia pela bunda. Olha isso aqui, gente. Olha o topo da pirâmide agora. Olha, meu Deus, meu senhor, gente, isso aqui é previdência, sei lá, cara, meu, já faz uma previdência privada agora para se garantir, pá. Gente, olha isso, olha a base da pirâmide, não tá nascendo mais quase ninguém. Você já começa a ter mais velhinho do que jovem. Meu Pai amado, aqui vai merdear geral, pessoal. Aqui vai dar merda geral, meu amigo. Então, aí o bônus, cadê o bônus aqui? O bônus acabou, o bônus foi pro beleléu, o bônus já era nesta perspectiva aqui para vocês, tá? Beleza? Pode voltar para mim, pode voltar para mim, pode voltar para mim. Vocês viram? Vocês viram como dá para nós pegarmos aí os conceitos, jogarmos os conceitos nas pirâmides etárias e entender melhor ali o nosso país? Mas não é só isso, tem mais, tem mais, tem mais. Quando você diz, né, que o Brasil tem muitos adultos, tal, pá, estamos vivendo essa realidade de muitos adultos, vale a pena você lembrar desse conceito aqui, ó, PEA, tá? Vale a pena você lembrar desse conceito, PEA. O que é PEA? População economicamente ativa. Então, teoricamente, aquela força produtiva do país, entenderam? Aquela força produtiva do país, população economicamente ativa, aqui eu só tenho medo de uma pegadinha. Aqui eu só tenho medo de uma pegadinha. Por quê, professor? Porque a PEA, ela vai abranger a população ocupada, né, os ocupados, né, a galera que está trabalhando no mercado de trabalho lá, firme, forte, rígido, ereto, retumbante, só que também vai abranger desocupados. Como assim, professor? Como assim? Cara que está procurando emprego, por exemplo, cara que está lá atrás de emprego, por exemplo, ele entra, eu sei, né, o termo daí nos leva ao erro. Só que eu estou deixando vocês preparados para não errar, ok? Aí, pessoal, né? Aí, meu amigo, minha amiga, né? Os desocupados, pessoas que estão aí à procura de emprego, também entram na PEA. E esse termo aqui, às vezes, desocupados, professor, que coisa... Né? É o termo usado na demografia, pessoal. Se você chegar lá no IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai estar esses termos lá. Beleza? Esta PEA, ocupados e pessoas que estão procurando emprego, tal, que ainda são considerados ativos, ela pode ser dividida no que a gente vai chamar de setores produtivos, tá? Ou setores da economia, tá? Você pode ter, primeiramente aqui, o que a gente vai chamar de setor primário. O que é o setor primário? O que é o setor primário? Agricultura e recursos minerais. Então, o quanto dessa PEA, o quanto dessa população economicamente ativa está neste setor de agropecuária, de exploração mineral. Você tem o setor secundário, tá? O que é o setor secundário? O setor secundário é o setor industrial. Quanto desta PEA você vai ter lá no setor industrial? E você tem também o setor terciário. O setor terciário. O que é o setor terciário? Comércio e serviços. Quanto desta PEA está lá no setor de comércio e serviços? Primário, agricultura, exploração mineral. Secundário, setor industrial. Terciário, parte de comércio e serviços. O que predomina no Brasil? Eu sempre gosto de frisar isso, né? A prova da ESA, ela cobra coisas bem específicas, muitas vezes, tá? No Brasil, a PEA está ocupada principalmente no setor terciário da nossa economia.
principalmente no setor de comércio e serviços. Beleza? Na boa? Cuidado, cuidado. A pirâmide etária, principalmente lá de 2050, né? Com um monte de velhinhos, tal, pá, também nos mostra o que a gente pode chamar de PEI. 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 Que é PEI? PEI. PEI é a população economicamente inativa. Então, quem é que vai estar aqui? Quem é que vai estar aqui? Quem é que vai estar aqui? Principalmente idosos, né? Principalmente idosos e crianças. Principalmente idosos e crianças, né? Então, aquela população economicamente inativa. Você pega uma pirâmide etária, por exemplo, com a base muito larga, cheia de jovens, você tem muita população inativa. Da mesma forma que o inverso, né? Você pega lá uma pirâmide etária com o topo muito largo, muitos idosos, você também vai ter uma população economicamente inativa bastante elevada. E aí, gente, né? O que eu vou pôr agora aqui, talvez a pirâmide etária não nos mostre, né? Talvez a pirâmide etária não nos mostre isso. Porém, o Brasil vem vivenciando hoje, um aumento muito grande da informalidade. O que é informalidade? O que é informalidade, pessoal? Informalidade, né? O trabalhador informal é aquele cara que ele não tem, né, a questão dos registros em carteira de trabalho, a questão ali de leis trabalhistas, tal. Alguns chamam de autônomo, o cara é autônomo, né? É que muitas vezes o autônomo, ele tem também lá toda a tributação trabalhista, tá? Mas o termo mais correto é o trabalhador informal, né? O cara que não está ali fazendo as contribuições, na maioria das vezes, para INSS, etc., as questões tributárias. E o Brasil vive hoje um aumento de informalidade. Alguns vão defender, falar isso aí mesmo, lado a lado, cada um no seu quadrado. Outros vão criticar, porque quanto maior a informalidade, menor é a arrecadação do Estado por meio de impostos, por exemplo. Vocês entenderam? Porque o cara que é aquele trabalhador 100% informal, uma série de tributações, por exemplo, não é feita. Tá? Mas é um processo que a gente vem vivendo, muito por causa da pandemia, a pessoa perdeu o seu emprego lá oficial, onde ela tinha toda a questão trabalhista legalizada, e, mano, ela tem que se virar. Se vira nos 30. Então essa informalidade, esse trabalhador informal, né, esse número de pessoas aumentou bastante aí no nosso país. Tá? Lembra disso aqui. Tá? Lembra disso aqui também que faz bem. Tá bom? Na boa? Olha quanta coisa, pessoal. Transição demográfica. Uou! Vimos que o Brasil está na terceira fase. Vimos que a terceira fase nos dá o bônus demográfico, com muitos adultos. Onde que a gente pode ver isso? Na pirâmide etária, né? As nuances das pirâmides etárias. A PEA, a PEI, o aumento da informalidade. E agora, vai lá no slide para a gente resolver um exercíciozinho chique de nervoso. Chique de nervoso. Olha este exercício, pessoal. Olha esse exercício, bem diretão, assim, bem objetivo. Ó, Brasil discute nessa semana com ministros de países do BRICS, grupo de países emergentes integrados pela Rússia, Índia, China e África do Sul, claro, além do Brasil, como conter a aceleração do envelhecimento da população. A população brasileira envelhecendo cada vez mais, esses adultos de hoje serão os idosos de amanhã, entre outros assuntos. Para o subsecretário da Política de Assuntos Estratégicos, SAI, a presidência da República, Ricardo Paes de Barros, o país não está sabendo construir barreiras para conter o problema também enfrentado pelos chineses. O principal objetivo em conter o envelhecimento demográfico em um país volta para mim rapidinho aqui, só para vocês entenderem uma coisa, pessoal. Quando o exercício fala conter o envelhecimento demográfico, não é tipo assim, vamos matar os velhinhos.
Não. Vamos pegar os veículos? Não. Existe uma série de medidas para conter esse envelhecimento. Uma das medidas, por exemplo, o Brasil ainda não precisa fazer, mas daqui a algumas décadas, ficar esperto, muitos incentivam a natalidade, incentivam um aumento, né, do número de filhos por mulher, um aumento da fertilidade, para você ter uma força produtiva, uma PEA mais estabilizada, tá? Pode voltar para a questão agora, pode voltar para o slide. Aí diz assim, o principal objetivo em conter o envelhecimento demográfico de um país é, letra A elevação das taxas de desemprego, letra B, a redução dos gastos previdenciários. Gastos previdenciários são gastos com aposentadoria. Letra C, o controle dos índices de pobreza. Letra D, o aumento da esperança de vida, né, da expectativa de vida. Ou letra E, a redução da explosão demográfica. A grande treta do envelhecimento populacional, desse bônus demográfico que vai acabar, é a questão previdenciária, é a questão da aposentadoria. Então a gente precisa ter um país populacionalmente mais estabilizado, sem ter aquele topo da pirâmide etária super largo, né, e o meio e a base mais fino, justamente para que haja uma redução de gastos previdenciários. Para que a gente consiga, na verdade, manter, né, esses gastos previdenciários, manter essas aposentadorias. Porque senão, o sistema quebra, não tem segredo, pessoal. O bicho vai pegar. Belezinha? Na boa? E aí? Você entendeu? Você entendeu do que a gente falou? Olha quanta coisa interessante do nosso dia a dia e que aparece aí nas provas. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, espero que você tenha refletido. Até a próxima, seu louco! Até a próxima, sua louca! Juízo! Se cuidem! Falou!